E vamos aproveitar então nesse momento, gente, fechar os olhos com a palma da mão para cima. Continuar, porque desde quando a gente tem a determinação de vir para uma casa espírita, os espíritos já estão nos atendendo, já estão nos abençoando. Então, continuamos com essa conexão com o nosso Pai Maior, pedindo para que Ele derrame sobre todos nós uma chuva de bênçãos, uma chuva de muita proteção, para que a gente possa utilizar toda essa energia boa, essa energia positiva para todos nós, levarmos para os nossos lares. E que continuemos com essas bênçãos, com esse amor e carinho que o Pai Maior derrama sobre todos nós, que a gente tenha assim um final de semana, uma semana bem harmoniosa, bem tranquila, de muita paz e de muito amor. Gratidão ao Pai por tudo, gratidão pelo dia, gratidão pela saúde, gratidão por nossa família, gratidão, Senhor, por nossos amigos, e que essas energias, estas bênçãos, elas vão para fora dessa casa abençoando a quem estiver precisando dessas energias, estejam aonde estiverem. Obrigada por tudo, hoje e todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Deixamos então a palavra agora com o nosso irmão Miguel para Obrigado. os dizeres de hoje. Tá bom, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Miguel, eu venho aqui de vez em quando e sempre para falar de espiritismo, da doutrina espírita, e eu sempre abordo do ponto de vista filosófico o espiritismo por uma razão muito pessoal, e as razões da nossa evolução são pessoais. E é por isso que eu aprendi neste período de estudo, que é nesta encarnação, já somam aí uns 40 anos de leitura e vida prática, e quedas e recomeços, porque assim é a vida, que Jesus não nos desampara. E que Deus, que nos criou, muito menos, não é? Mas a gente não sabe disso até o start que o Espiritismo me trouxe, no sentido de que me deu um propósito de estar encarnado, aparentemente um propósito que muitos podem achar que é egoísmo, mas não é. A evolução, ela é uma responsabilidade individual. A gente vai saber sobre isso falando filosoficamente sobre a doutrina espírita, e também sobre os propósitos desta relação de evoluir em determinada direção individualmente, mas aprendendo a amar, como a energia desse progresso e desse processo evolutivo. Então, a última vez que eu falei aqui foi segunda-feira, essa última. Eu intitulei, né, a nossa palavra, depois da exposição, o Espiritismo é uma bênção. E é uma bênção porque nos dá uma fé raciocinada, e eu pensava sobre o que falaria hoje, não é? Justamente sobre a beleza de ver pessoas em busca de um consolo filosófico ao vir aqui na Casa Espírita, claro, consciente e lúcido, no sentido de que nós vamos estudar juntos a religião, que também faz parte da doutrina espírita, e a ciência de que tudo aquilo que se fala do ponto de vista filosófico não é apenas suposição, não são achismos. Na questão da religião também nós entenderemos um pouco da nossa relação com Deus e como ele se manifesta nas nossas vidas. E científico porque foi comprovado já no surgimento da doutrina espírita, quando Allan Kardec, eu repito e repetirei sempre, porque é preciso que a gente repita por aprofundamento, não é lição, e fale para aqueles que estão vindo talvez pela primeira vez,
ou que ainda estão formando uma memória cultural sobre a doutrina espírita, que eu tenho certeza que, se bem observada, sem nenhum tipo de precaução, através da leitura, através da observação, é uma bênção de verdade. Allan Kardec, então, missionário de Deus e de Jesus, veio para liderar, através de outros espíritos assessores, tanto do plano físico quanto no plano espiritual, uma revelação que nos levantaria a consciência para a imortalidade da alma de uma forma mais clara, mais explícita de que a morte não existe. E que também, através desse estudo, através desta revelação melhor organizada, com o sentido da mediunidade, que significa o intermédio entre esta dimensão e uma dimensão imediata nossa, que também é semi-material, que não é imediatamente céu ou inferno, mas que faz parte do mesmo processo de leis que mantém a nossa existência atual, nosso presente, nosso agora, nossa consciência de ser, de estar, de pensar, de sentir, dando então posicionamento de que nós somos criados por Deus, e ele escreve isso num livro chamado A Gênese. Ele cataloga isso, por isso que se chama Allan Kardec o codificador do Espiritismo. Na França, lá no século XIX, por volta de 1840, começaram, por imposição de Jesus, por autorização de Jesus, fenômenos chamados, não é, as mesas falantes e aparentemente outros fenômenos mediúnicos que Allan Kardec, aliás, não acreditava. Ele era um pedagogo, um cientista materialista. Tinha outro nome, inclusive, e era consagrado na França. Mas passou a estudar o Espiritismo, e não por acaso, porque ele já tinha sido enviado para isso, mesmo que não lembrasse, devido à lei do esquecimento que nos limita o pensamento quando reencarnamos, por razões diversas. Estudando este fenômeno das mesas girantes e outros tantos, percebeu que havia inteligência por trás disso e alguém querendo se comunicar. E daí se desenvolveu, então, o sentido de mediunidade e a pesquisa científica que ele codificou também num dos seus livros, chamado Livro dos Médiuns, aonde, através do exercício da mediunidade, que nada mais é do que uma estação igual a de rádio. Temos lá um emissor, alguém fazendo uma programação e mandando, não é, as ondas, e a gente escolhe, né, pelo celular, ou pela televisão, ou pelo link do YouTube, né, enfim, das redes sociais, o que a gente quer consumir. E, assim, entender aquele universo. Então, Allan Kardec já percebeu, através de entrevistas com os espíritos que citavam as suas encarnações anteriores, assim como fez Chico Xavier, muitas vezes, para as pessoas que não acreditavam na imortalidade da alma, trazendo recado para as mães inconsoladas pela perda dos filhos, e por outras pessoas, até inocentando um possível criminoso que era réu, mas que não tinha cometido aquele crime. O próprio assassino se comunicou com Chico Xavier e isso virou matéria do Globo Repórter. O juiz aceitou e entendeu-se então que há mais do que os nossos olhos enxergam fisicamente. A mediunidade, então, é um sexto sentido intermédio, foi o nome que Allan Kardec deu, para nos dar um consolo de que nós podemos continuar a luta interior na direção da felicidade. Nós temos um desejo de felicidade. Nós temos, aparentemente, um instinto, não é? Assim como move o animal na satisfação das suas necessidades de manter a sua espécie, de se alimentar, de descansar. Nós já temos uma consciência plena do que é certo, do que é errado, um raciocínio mais desenvolvido, porque nós vamos a cada vida que nós estamos ou fora do corpo, vivendo como seres espirituais, ou encarnados, esquecidos desses momentos fora do corpo, por hora pelo menos, e temporariamente com os nossos dons limitados, mantendo o mesmo padrão daquilo que nós já aprendemos, não voltaremos para trás. Só que, infelizmente, para o nosso próprio atraso moral e religioso e filosófico, em determinado período, logo depois que Jesus Cristo, logo depois eu digo 300 anos depois que Jesus Cristo foi crucificado,
o cristianismo perdeu a sua essência, no sentido de que se transformou na religião oficial do Império Romano. E virou, então, a partir da decisão de um imperador muito, vamos dizer assim, esperto, né? Perspicaz no ponto de vista político, já que ele não podia vencer aquele movimento, tornou aquilo como uma religião oficial e uma fonte de renda, evidentemente. Virou, então, num concílio, numa reunião lá que fizeram a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai se remediar dos seus erros, eu sempre digo isso, não é? Porque se caso contrário fosse, né, a própria vontade de Deus já teria terminado este trabalho, mas assim como há uma boa semeadura desses irmãos que não sabem, né, muitas vezes aonde foi decidido o destino teórico, ideológico da questão da reencarnação e da ressurreição, acabamos perdendo tempo por vários e vários séculos no sentido de ver com mais praticidade a bondade de Deus e a nossa responsabilidade individual sobre os nossos próprios destinos. Coisas que os orientais já sabiam através das religiões budistas, através dos essênios, através de muitos egípcios, entendendo a reencarnação, entendendo a lei de causa e efeito, entendendo que a cada um será dado segundo as suas obras, entendendo a responsabilidade individual que nós temos ao existirmos plenos de consciência. Então, sendo religião também, o espiritismo, ele se associa à ética, que está acima do conceito de moralidade. Moralidade significa respeitar o direito do outro, não é? Mas em muitas culturas, por exemplo, a moralidade ela é de acordo com aquela própria evolução cultural e muitas vezes se permite, dentro de determinados grupos culturais, coisas que outros não permitem, não aceitam. Então a ética ela é universal, é fazer ao próximo o que dele eu gostaria de receber. Simples, né? Havia muito debate filosófico, porque as pessoas, né, quando percebem-se um pouquinho mais sagazes do que o outro, tentam, né, inutilmente, é claro, e infelizmente para si próprias, dominar as consciências. Então, os hebreus da época de Jesus já vinham nesta batalha de dominação. Já tinham, né, os seus templos, já discutiam picuinhas da letra, e por isso que Jesus disse, a letra mata, é o espírito que torna vivo, e complicavam a religião para o povo, porque o povo, quanto menos soubesse, melhor eles poderiam, né, se controlar no poder entre eles. E assim também se repetiu este fenômeno, como eu disse, no cristianismo, depois de um período em que Jesus falou que a vida continuava e que ele tinha vencido o mundo e que seu reino não era deste mundo. Jesus, a gente sabe que apareceu em espírito e ficou 40 dias materializado como espírito. Ou seja, como ele estava ali? Era um fantasma? Não. Ele respeitava as leis do universo, criadas por Deus, que é estável, que sempre existiu e sempre existirá, e que permite fenômenos de materialização, ou seja, de intercâmbio entre uma dimensão e outra, que nós chamamos de mediunidade, através de Allan Kardec, aonde o médium vidente vê sem precisar da materialização, o plano espiritual. Mas quando há materialização, todo mundo vê, sendo médium desenvolvido ou não. Todos somos médiums de alguma forma, todos nós temos, né, a antena da mediunidade, né, que é uma glândula que o cérebro tem, e à medida que nós formos evoluindo, nós veremos que a vida é muito maior do que o nosso aquário material, de problemas, né, que nós vamos nos acostumando com eles no núcleo familiar, e depois na escola, e depois no trabalho, depois nos nossos erros, e muitas vezes erros tão graves que nos desesperam e nos levam à depressão, à tristeza, à inconformidade, não é? À incapacidade de recomeçar e ao medo porque perdemos o tempo, a nostalgia e as doenças psíquicas por falta de esperança, esperando a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dentes, né, como disse o Raul Seixas, né? Por falta de esperança. Porque a vida é eterna. Nós somos seres imortalizados por Deus. Então isso significa que, está na Gênese também do Allan Kardec, fomos criados pela manifestação de Deus, através da passagem, da vibração do átomo, nossos universos vão se expandindo sem consciência ainda, passando
pelo mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, o espírito coletivo que move as raças diversas, ou seja, uma consciência que faz com que esses seres evoluam. Ganhamos, em determinado momento, consciência das leis do universo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da questão moral, principalmente, de fazer ao outro o que dele gostaríamos de receber, pergunta Allan Kardec para os espíritos, onde é que está a consciência? E os espíritos respondem, dentro da gente. A centelha divina, o ser que nos mantém vivos, eternos, imortais, nos tem também, né, por amor, gravado a consciência das leis dentro de nós. Porque não seria justo, não é? Eu já falei outras vezes para mim próprio e procuro compartilhar essa reflexão para que a gente pense juntos, de que qual é o pai, por exemplo, que a partir de determinado momento pegaria a chave de um carro e daria para um filho que nunca entrou num carro dirigir e largar ele na autoestrada, né? Colocar ele livre na autoestrada, né? Sob o risco de cometer crimes ou morrer, né? Não seria um pai misericordioso, não seria um pai responsável. Então as leis do universo estão gravadas na nossa consciência. Aí, para que nós tenhamos mérito de sermos o que somos, nós precisamos então viver a vida no movimento das leis do universo, entrarmos, não é, no ciclo de desenvolvimento e de expansão cósmica constante, ou seja, viver o dia a dia, viver o microcosmos, o pequeno, o átomo e tudo aquilo que o nosso pensamento vai abrangendo ao longo do tempo, à medida que nós vamos expandindo a consciência, fazendo as próprias escolhas. Para que tenhamos, então, o mérito de sermos quem nós somos, é cada um segundo as suas obras, né? Para que não sejamos autômatos. Seria muito simples e até mesmo sem significado pessoal termos sido criados já perfeitos no sentido de apenas agirmos com perfeição, sem sentido nenhum, sem memória, sem consciência dos valores que vão, na medida dos nossos esforços, se aprofundando na nossa consciência e nas nossas escolhas. Então, a partir disso é que nós vamos criando, então, os nossos próprios destinos e, na metáfora do paraíso perdido, escolhendo na dualidade que nos é ofertada, muitas vezes, caminhos que não são os melhores, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Foi isso que Jesus disse para simplificar aquela confusão toda que os hebreus faziam e que até hoje se perpetuou até nós como infeliz conceito de um mistério da fé, que atrasou-nos no sentido amplo de nos colocarmos mais proativos no sentido da transformação da nossa força interior e da aceitação dos nossos problemas. Porque sim, os problemas que estão retornando até nós, ou que se apresentam até nós, eles não são armadilhas de Deus, porque Deus é bom, né? Ninguém ensina um filho a andar para depois derrubar, né? Botar a casca de banana na frente da criança. Ninguém, como Pai, amor e misericordioso, faz por direito a uma reencarnação ou a uma existência para o sofrimento. Nós criamos, pelo mau uso da ética, da moral, da lei de causa e efeito, os problemas que nós enfrentamos. Mas ainda assim, Deus é tão bom que parcela a nosso pagamento. Várias e várias encarnações. Nós, muitas vezes, afundamos tudo numa só. Né? Muitas vezes, não é? Nós percebemos que as pessoas agem de tal infantilidade, seja no materialismo, seja no auge da ganância e do poder, ou no dia a dia mesmo, né, de pequenas coisas picuinhas, não é? Pequenos valores monetários, pequenas oportunidades antiéticas. A fraqueza ainda que nos leva a essa falta de consciência, nós fomos vida após vida acumulando, então, energia. Vamos falar de energia, que é fácil, né? Que se materializa, porque tudo é energia, se condensa, escurece ou se transforma em coágulos no nosso espírito, como manchas na pele, ou dentro dos nossos órgãos, que nos transformam em seres doentes e necessitados de cura. Gerados pelo nosso psiquismo doente.
Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Então ele dizia, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ou seja, quando a gente age, a gente não acredita muitas vezes, né, que o feitiço se volta contra o feiticeiro, no ditado popular, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os místicos, os sacerdotes, né, as pitonisas, sabiam do mundo espiritual porque tinham a mediunidade. Allan Kardec codificou isso por determinação do espírito da terceira revelação do planeta, no plano, né, de desenvolvimento da Terra, que é um mundo de provas e expiações, ou seja, para abrigar espíritos como nós, que já temos causas anteriores das aflições, ou seja, nós já nascemos com uma pinha de algumas responsabilidades que vão se transformar em problemas, ou seja, já nascemos com a prova, né, na sala da diretoria, no Ministério da Reencarnação, ao qual nós teremos que passar. Um determinado nascimento vai ser assim, depois, em determinada idade, vai ser assado, né, sempre com o direito do livre-arbítrio e da escolha, de acertarmos ou errarmos, e aí fora da caridade na salvação, para limpar essas energias. O amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus. A energia do erro é esta mancha que Allan Kardec, através dos espíritos, chamou de mata-borrão. Né? Eu fiquei pensando, o que é mata-borrão? Né? Quem trabalha em escritório sabe, né? que tem lá, isso no passado, né? Hoje não tem mais carimbo, mas uma esponja. Né? Você pega a esponja, você passa na pia, você tira a sujeira. Ali está aquela esponja. A sujeira que está ali na pia são as energias negativas que nós criamos. Né? O desejo, bem feito, tomara que morra. Né? Ou outras coisas, né? Isso é uma sujeira, uma gordura espiritual que entope as nossas artérias, os nossos canos, entope até nos leva até a morte. Pode até atingir o outro, né? O feitiço, como fala o Ramatiz, né? No livro Magia de Redenção, e também outros tantos, não é? Mas aquela esponja, ela absorve isso e deixa limpo. Então nós temos essa energia vagando na nossa aura, no nosso campo magnético, na nossa consciência, no nosso universo cósmico, porque nós somos, nós pensamos, nós existimos. Cada um de nós hoje teve sonhos, cada um de nós está pensando alguma coisa, cada um de nós tem um pensamento em torno de si agora, nesse momento, que os médiuns videntes poderiam ver, ou os espíritos, e às vezes ele está limpo, às vezes ele não está. Às vezes ele está como um farol de um carro, às vezes ele está mais claro, às vezes ele está sujo. A caridade e o amor limpa essas energias, assim como o passe. Essas energias que são, cada uma tem uma vibração, tem uma cor. Jesus podia ter falado isso tudo muito mais claramente, mas a gente não estava preparado. Ele falou por parábolas, por metáforas e disse, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. E a gente vai repetir isso para entender a sabedoria e a misericórdia de Jesus, que não é um privilegiado, não nasceu com a sabedoria e com o poder do milagre por acaso, ele trabalhou para isso, ele evoluiu para isso, num princípio filosófico simples, que a gente vai raciocinando. Deus não tem começo nem fim, ok? A gente não consegue imaginar um efeito sem causa, portanto Deus é a causa de todas as causas. É a perfeição, ele existe, não podemos negar. Nós existimos, Deus existe. Se ele existe desde sempre, não tem passado e não tem futuro, porque está fora do tempo, ele sempre criou. Existem espíritos, existem irmãos nossos, existem universos que foram criados há muito mais, num sentido de tempo, que nós podemos imaginar. Ou seja, Jesus era um irmão mais velho, resumindo. Já tinha feito o seu processo evolutivo como nós estamos fazendo, e veio ajudar os seus irmãos mais novos, a pedido de Deus, falando como para crianças. Aí ele dizia, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino de Deus. As crianças perdoam com facilidade, as crianças não são calculistas, elas não planejam pelas costas, elas não são ardilosas, as crianças são puras. Então essa bênção da criança que Deus nos deu foi justamente para exemplificar a oportunidade de recomeço. Nossos interesses materiais, então, sendo que até um determinado momento, sabendo que nós víamos sacerdotes que não resolviam os problemas do dia a dia, que nós víamos injustiças acontecendo, né, desde tempos imemoriais, no feudalismo, né, onde os reis mandavam e os servos serviam injustamente,
na Idade Média, aqui na própria colonização, quando vieram aqui os primeiros imigrantes, aqui estavam, né, os colonizados posteriormente, né, os índios, os bugres, nas missões. Não é longe, não precisamos ir lá para a Idade Média, vamos falar aqui da América, não é, na Guerra do Paraguai. E eu vou fazendo, vou colonizando, eu pego uma chácara para mim, eu pego um lote, não tem dono, eu faço uma grilagem, né, vou roubando, vou vivendo, né, achando que a vida é aquilo ali mesmo, né, desde que a polícia não me pegue, desde que, né, eu possa fazer ocultamente, nada vai me acontecer. E essa sensação de impunidade que move hoje o planeta, quem trabalhou contra a árvore do Cristo em outros momentos, hoje precisa voltar e fazer o contrário, lembrar, né, que nós fizemos tudo errado. Né? A árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. Se reconhece a qualidade, né, a natureza da árvore pela qualidade do fruto. Então Jesus falou isso com profecia e com tristeza, porque viu que a sua obra seria distorcida, mas que ressurgiria, né, do broto das suas palavras que não passariam. É a terceira revelação do Espiritismo. A primeira são as noções dos 10 mandamentos. Segundo, a vinda de Jesus, que falou por parábolas como se fôssemos crianças. Terceira revelação, o Espiritismo codificado e mastigado através de Allan Kardec e suas obras e exemplificado pela nossa alegria por brasileiros, né, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, que já estão no plano espiritual. Ou seja, claro que eles estão distantes, né, da figura de Jesus, mas é quase como se fosse isso. E o movimento espírita agora terá que viver por si só como os primeiros cristãos e os apóstolos, né, tentaram manter o padrão de que a cada um segundo suas obras significa que eu preciso me esforçar na direção do entendimento de que se eu quero realmente a felicidade, eu preciso ter paciência. O espírito de Sócrates, o filósofo, vivido há 2.500 anos atrás, ele assina um dos primeiros capítulos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem simples, é fácil, é só qualquer pessoa sabendo ler, e a gente lê e faz o Evangelho no lar, ou lê sozinho, tem dúvida, pergunta, aqui tem também pessoas juntos, né, para estudarmos juntos. E uma das primeiras questões aqui, que é uma das mais importantes, eu acredito, que é o ponto de vista. Então, eu estou falando de filosofia, ele era um filósofo. O ponto de vista. Como eu posso, né, desejar a felicidade se eu não sei para onde ir? E às vezes nós percebemos, né, que a nossa felicidade é muito fugaz, muito superficial. Não é? A gente tem vários exemplos de pessoas que, por exemplo, quem criou a Apple, o Steve Jobs, um gênio, uma das empresas mais caras do mundo, com a meia idade teve um câncer de pâncreas e morreu. Não conseguiu se curar com todo o dinheiro. Então ele tinha toda a felicidade do mundo, mas Bill Gates vai desencarnar. Então o dinheiro é bom, né? É ótimo para evitar um monte de problemas, senão Deus não permitiria, inclusive, a prosperidade, né? Não vamos achar que nós vamos ser aqui franciscanos e achar que o mendigo é o santo, né, e o rico é o malvado. Não é essa a questão. A questão é que nós não dominamos todas as influências diante do destino. Nós vimos acontecer na enchente, por exemplo, né, pessoas que jamais imaginavam subir as águas até os seus apartamentos, não é? Merecendo ou não, não se sabe por que isso aconteceu, não é questão de julgamento. Nós estamos aqui do outro lado do planeta, mas um terremoto acontecido lá na Indonésia, em outros lugares, afeta todo o planeta, porque é um eixo único, ou seja, na mesma roda. Nós estamos e se formos hoje já conhecendo, né, a ciência que avançou muito mais dos tempos de Jesus e de Galileu do século passado, inclusive, como a Terra existem mais de 4 milhões de planetas. O universo é muito maior, mas interligados. A Lua tem uma função, por que não cai um asteroide aqui e não nos elimina? Né? Por que nós vivemos? Por que nós vamos sair daqui, nós vamos ir para casa, vamos cuidar da higiene, por que nós chegamos até aqui? Tem consciência nisso, tem inteligência nisso. Agora, para onde eu estou indo interiormente, é uma questão de ponto de vista, como disse Sócrates, no sentido da felicidade. Já que eu vou, né, saber que eu desencarnarei em qualquer pessoa, né, que passou uma idade, né, pequena, já pode ter consciência da morte, né? Deus nos dá essa oportunidade de irmos ao velório de pessoas que nós gostamos, sabendo, né, que claro que ainda como somos atrasados do ponto de vista religioso, espiritual, tornamos isso como uma despedida absoluta para o nada, que nunca mais vamos nos encontrar e que
túmulo é o final de tudo, até o juízo final, e aquela pessoa que partiu ficou lá, né, inútil, e nós aqui, né, esperando a nossa vez. É muito dramática, é muito fúnebre essa visão. Então, para concluir, né, dentro dessa reflexão, que qualquer momento que se abrir para falar de um círculo de reflexões sobre o Espiritismo, pode-se chover ideias no sentido de que, sim, nós não seremos imediatamente transformados, né, em figuras iguais aos apóstolos, a Jesus Cristo, ao São Paulo, que era um espírito muito vigoroso, que pelo erro na direção contrária que estava, mudou a direção, encontrou um outro ponto de vista do progresso, percebeu que estava indo errado no caminho da evolução, entendeu Jesus Cristo e buscou, então, encontrou o mapa, né, na direção do reino de Deus. É buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Deus está dentro de nós. Se qualquer milésimo de segundo dividido por milhões que Deus nos negasse, a gente sumiria, porque Ele é a potência máxima do universo. Deus só nos vê perfeitos. Nós vamos apagando os nossos erros através do recomeço. Olha como isso é bom. Eu posso ser o pior das pessoas, pior das espécies, eu posso ter tido todos os erros possíveis, imagináveis, mas eu não vou morrer. Eu vou poder recomeçar, eu não vou perder. Eu vou transformar esses erros, esse negativismo, esse mal, em sabedoria. Então Jesus, sabendo disso, dizia: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Né? Estavam expulsando a luz do planeta, vivendo na escuridão mais um tempo, mas teremos, né? Porque nós não sairemos dos nossos ciclos de dor e sofrimento até limparmos essa energia. Pagarmos é no sentido de nos recuperarmos dessa energia. E aí Jesus falou do banquete de núpcias, essa túnica nupcial, que é a aura limpa de ódios, de rancores, de problemas obsessivos, de vinganças. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. O amor cobre a multidão de pecados. E uma administração constante que nós fazemos da vida e da existência. Nós vamos evoluir até a imagem e semelhança de Deus. Até nos livrarmos deste círculo de morte dramática, porque ainda nós estamos expiando esta pia de ontem que nós deixamos de lavar a louça. Então temos que fazer o trabalho que não foi feito, ele é pior, né? Porque endurece a comida, né? Eu sei porque eu lavo a louça também, né? Daí você, né, tem que lavar, né? E aí a minha esposa reclama que eu não lavo na hora. E aí teremos a entrada no mundo de regeneração, onde a gente vai construir a felicidade, ainda com imperfeições, ainda com doenças, ainda com aflições que nós não entendemos bem, mas aceitamos porque sabemos que Deus é justo, que Ele não semeou coisas que não nos faz crescer no nosso caminho. Depois tem o mundo de felicidade, os mundos angelicais e o infinito. Tem mundos primitivos também, nós já passamos por esses, porque senão a gente não estaria pensando sobre espiritismo. Né? Nós já não somos primitivos, estaríamos pensando sobre outras coisas piores. O Consolador prometido está dentro da doutrina espírita, é uma bênção pensar assim. E se escolhermos esse caminho, né, que ele seja para nós mesmos também essa bênção, porque ele vale a pena. Eu aconselho, né, que a gente beba diariamente dessa água. Não vai nos livrar de todas as nossas dificuldades de caráter, mas vai nos ajudar a mudar para melhor. Muito obrigado, então, pela atenção de todos. A gente vai passar para o passe. Eu peço que fechemos os nossos olhos, agradecendo a oração e a presença energética do nosso Jesus Cristo, dos Espíritos, o anjo da guarda de cada um de nós que aqui está presente, mentalizando também, através do anjo da guarda de cada um que aqui não está, inimigos, conflitos, problemas, injustiças que nós achemos estar vivendo, sofrendo, para que eles recebam também a bênção de Deus e recebam também o nosso pedido através desta oração para que o nosso planeta receba mais luz, assim como a nossa casa, o nosso bairro e nós nesse momento. Muito obrigado, Senhor, que essas palavras possam servir como pontos de reflexão para aqueles que aqui estiveram. Agradecidos estamos pela oportunidade de aqui estar. Seja feita a tua vontade e que assim seja.